Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma deliciosa receita de pão caseiro temperado com ervas finas. Para começar, eu vou juntar todos os ingredientes com as respectivas medidas para não esquecer nenhum. É importante porque se você esquecer um, a receita não dá certo. Não se preocupe em anotar, porque eu vou deixar todas as medidas certinhas abaixo do vídeo. Para fazer a massa, eu vou usar uma tigela grande e funda e colocar em primeiro lugar um ovo que vou bater bem com o fouet. Vou acrescentar 100 ml de óleo vegetal, pode ser da sua preferência, estou usando de milho. Vou dar mais uma misturadinha e a seguir estou acrescentando 200 ml de leite morno. Eu esquentei no micro-ondas. Mais uma vez eu vou misturar e acrescentar 200 ml de água morna. Se você colocar leite e água gelados, não vai dar elasticidade na massa. Estou acrescentando agora uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. E a seguir um pacotinho de 10 gramas de fermento em pó especial para pães. Por último, estou acrescentando a farinha de trigo. Eu vou usar 700 gramas de farinha branca e misturar bem com o fouet até que seja possível. Observem que a massa está ficando espessa. Eu estou colocando a farinha aos poucos até o momento em que eu vou ter que amassar com as mãos. Vou continuar mexendo até obter uma massa homogênea e que esteja boa para amassar com as mãos. Ela fica uma massa bem molinha, não fica dura não. Presta atenção que agora já estou amassando com a mão, com calma. Ela vai grudar um pouquinho, mas é assim mesmo. Coloquei um pouquinho mais de farinha, continuo amassando. Ela está grudando um pouquinho ainda, mas é assim mesmo. Se a gente colocar muita farinha, a massa fica dura e o pão não fica gostoso. Gente, vocês perceberam que a minha tigela está sobre um guardanapo bordado? Eu ganhei da Dona Maria lá de Guaratinguetá. Olha que belezinha, fiquei muito feliz com o presente. Agora que eu já sovei bem a massa, eu fiz uma bola no fundo da tigela e vou cobrir. Vou deixar descansando por aproximadamente 1 hora. A massa deve dobrar de tamanho. Já se passou 1 hora, eu vou dar uma olhadinha na massa para ver como está. Olha só, já dobrou de tamanho. Agora eu vou novamente sovar a massa até ela ficar bem macia e, se for necessário, colocar um pouquinho de farinha. Mas observem que ela já não está grudando tanto e que já está bem fofinha. Quanto mais você sovar a massa, mais macio vai ficar o pãozinho. Então, literalmente, mãos à massa. Vou passar a massa para o meu tapetinho culinário e continuar sovando. Se tiver uma pedra é mais fácil, mas como eu não tenho, estou usando o tapetinho que também quebra o galho.
Se começar a grudar na pedra ou no tapetinho como o meu, é só colocar um pouco de farinha que fica mais fácil de trabalhar a massa. Eu estou cortando a massa em duas partes para ficar mais fácil trabalhar. Vou reservar uma parte e sovar um pouco esta que ficou. Então vejam como a massa já está bem macia, bem mais fácil de sovar. Coloquei um pouquinho de farinha e continuei amassando. E agora eu vou esticar a massa com o rolo. Devagar e sempre. Vou tentar fazer um retângulo. Não fica lá muito retangular, mas é uma forma que eu passo a enrolar o pão daqui a pouquinho. Olha aí, ele quase não gruda no rolo, mas se grudar, você polvilha um pouquinho de farinha, que facilita o trabalho. Agora que a massa está bem esticadinha, eu vou espalhar um pouco de molho de tomate sobre ela e espalhar bem na superfície com um pincel culinário. É importante espalhar bem em toda a superfície, sem deixar nenhum cantinho sem um molho. E depois que eu espalhei bem, eu vou colocar uma massa de alho com sal. Essa massa também veio da Dona Maria, lá de Guaratinguetá. Ela é ótima para temperar a comida e neste caso eu estou usando para o recheio do meu pão. Obrigada, Dona Maria. Tá quebrando meu galho aqui. E sobre essa massa de alho e sal, eu vou colocar uma camada de pesto. Eu comprei esse pesto pronto, então vou colocar um pouquinho sobre a massa e novamente espalhar com o pincel culinário. Se você não puder comprar o pesto já pronto, você pode fazer. Eu vou deixar a receita no final dos vídeos. E agora eu vou enrolar o meu pão. Vejam que eu estiquei bastante, a massa está fina, porque assim que eu enrolar, o recheio vai ficar em todas as camadas do pão. É só ter um pouquinho de paciência, ir enrolando. Se for necessário, coloque um pouquinho de farinha na superfície. Vou precisar da forma untada, eu estou usando unta-forma. Se você não tiver, é só passar um pouquinho de óleo para não grudar o pão. Eu já fiz um. Agora eu vou pegar a outra parte da massa e vou repetir o processo. Sovar bem, abrir com o rolo e passar os temperos. Eu passo primeiro uma camada de molho de tomate, pode ser o da sua preferência. Depois eu passo a pasta de alho e sal e depois, por último, o molho pesto. Se você não quiser colocar o molho de tomate, também dá certo. Ou se você quiser colocar só o molho de tomate e o alho, também fica gostoso. Use a sua criatividade, que vai ficar bom de qualquer jeito. É aquele gostinho que faz o seu pão parecer especial e diferente de tudo que você já experimentou. Olha que gostoso pintar o pão com o pincel culinário. Estou passando novamente a pasta de alho com sal. Eu particularmente gosto do gosto de alho no pão.
Não é exatamente aquele pão de alho tradicional, mas é aquele gostinho de alho juntamente com as outras especiarias que dá um sabor especial ao pão que estou fazendo. Agora vou espalhar mais uma camada de molho pesto. Esse molho tem bastante manjericão e bastante especiarias, está muito gostoso. Vou espalhar com o pincel novamente e quando tiver bem espalhadinho na superfície, eu vou enrolar a massa como se fosse um rocambole. Olha aí, tá bem fininho, por isso eu acredito que vai ficar bem gostoso, porque o tempero, o recheio, né, vai ficar em todas as partes, em todas as camadas do pão. Coloquei um pouco de farinha de trigo no meu tapetinho para poder enrolar o pão com mais facilidade. E agora vou levar novamente à forma. Então os dois primeiros já estão enroladinhos. Peguei o restante da massa, cortei um pedaço, não estou fazendo toda a massa que estava reservada e vou cortar em pedaços menores para fazer pãezinhos. Eu gosto sempre de fazer pãezinhos quando faço pão. Fica bem delicado e bem gostosinho, mas o processo é o mesmo. Eu vou esticar com um rolo, vou passar os recheios e as 3 partes de recheio como se fosse o pão maior. Eu enfarinhei um pouco a superfície para poder esticar a massa com mais facilidade. Então estou repetindo o processo. Primeiro o molho de tomate, espalhando bem com o pincel. Depois do molho de tomate, uma camadinha de pasta de alho com sal. Não pode ser muito espessa porque ele pode ficar salgado e já tem sal na massa. E depois da pasta de alho, um pouco de molho pesto. E agora enrolamos a massa como se fosse um rocambole. Na verdade é um rocambole, né? De massa de pão. Olha só como ficou bonitinho. Os próximos pãezinhos que eu vou fazer, eu vou colocar sardela como recheio. Eu nunca fiz, então sendo a primeira vez, vamos ver se vai ficar bom, né? Eu também tinha sardela em casa, eu não fiz, já comprei pronto, mas se você não tiver pronto, você pode fazer. E repetir o processo de enrolar a massa como um rocambole, desta vez só com sardela. Agora que eu já fiz os pães e os pãezinhos, eu vou bater uma gema de ovo e passar por cima, porque essa gema de ovo vai dar uma cor bem bonita sobre eles. Olha quantos pãezinhos eu consegui fazer. Eu gosto deles bem pequenininhos, porque eles ficam bem assados, né? Se você faz muito grande, corre o risco de parecer que a massa está crua por dentro depois de assar. Olha aí, a gente vai pintando, né? Eu vou mostrar para vocês a bandeja como ficou. Você pode colocar numa forma retangular, numa forma quadrada. Estou colocando nessa forma de pizza.
que também vai assar legal. E passar a gema de ovo nesses pães maiores. Eu não posso esquecer de passar a gema de ovo naqueles 2 primeiros pães que eu fiz. Essa gema de ovo vai deixar uma cor bem bonita depois de assada e a cor parece que deixa os pães mais gostosos ainda. A gente come com os olhos também, né? Quando a comida está bonita, a gente come com mais prazer. Agora que já está pronto, que eu já passei a gema de ovo, eu vou levar ao forno. Eu já pré-aqueci o forno, 180 graus, e vou levar e deixar aproximadamente 20 minutos. Além dos que já estão no forno, sobrou um pouquinho de massa, eu fiz mais 2 de tamanho médio. Olha como ficaram bonitinhos depois de assados. Aqui você vê os pãezinhos já assados. Está um aroma delicioso. Os 2 maiores, os 2 médios. Ficaram uma cor bonita. E aqui eu juntei todos numa assadeira para vocês verem como ficaram bonitos. E ficaram saborosos também, porque eu já experimentei. Vamos cortar um pedacinho, ver se ficou bom. Olha só, gente. Como ficou fofinho. Delicioso. Faça, você vai adorar esta receita. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like e inscrever-se no canal para acompanhar as próximas receitas do canal O Gado na Panela. Até a próxima!